Hugo e Luciano. Luciano ainda mais que cobre as ações da Câmara, né, junto comigo. Na terça-feira, houve um pedido, né, por parte do PDT de Alagoinhas para uso da tribuna. O pré-candidato à Prefeitura de Alagoinhas, Tonho Rato, utilizou a tribuna para falar da licitação do transporte público anunciado pelo prefeito Joaquim Neto. Inclusive, a gente fez aqui uma entrevista exclusiva, né, Luciano? Você estava lá na SMTT na hora da assinatura lá da licitação. A licitação que já foi publicada no Diário Oficial, está previsto para acontecer em janeiro, né? A licitação, os concorrentes vão apresentar as propostas, os interessados, mas o Tonho Rato foi questionar, né, alguns pontos da licitação, né, que para ele tem equívocos e erros graves. Inclusive ele ligou aqui para o programa antes de ir lá na tribuna, falou aqui no ar, por telefone, sobre essa questão da licitação. Eu ainda não pude fazer uma leitura mais a fundo dessa licitação, mas pelo que ele falou aqui no ar, no rádio, né, ele questiona alguns pontos, inclusive trechos da licitação, que não englobam o que o prefeito prometeu, como a questão da renovação das frotas, como também o que o prefeito não anunciou e colocou na licitação, que é com relação às mudanças, né, caso haja metrô, né, VLT, enfim, né, segundo Tonho Rato, um verdadeiro copia e cola da licitação lá da capital baiana. Lembrando que a consultoria aqui da cidade que fez toda essa pesquisa, né, e elaboração da licitação aqui de Alagoinhas foi a mesma que fez a licitação de ACMNet Salvador. Foi a mesma empresa. A gente não sabe se o texto passou pelo crivo da Procuradoria do município. Tem que se passar. Não passou, deveria passar. E se não visualizar isso aí, tá um erro, mais um erro da Procuradoria do município. Essa Procuradoria de Alagoinhas é a pior que eu já vi na minha vida. Eu nunca vi um prefeito de uma Procuradoria. Tão me desculpem os procuradores. Claro, eximindo de qualquer culpa quem não tem nada a ver. Mas a gente fala do órgão como um todo, do órgão. Procuradoria realmente não ajuda o prefeito Joaquim Neto. Não é a primeira vez que a gente relata aqui erros, que alguém realmente aventa essa questão dos erros. Eu estou procurando, Caio, a parte que fala do metrô aqui, rapaz, que Tonho Rato afirmou, tem mesmo, realmente tem. Na 16.19.2. O que é que diz aí? Após a implantação ou integração com projetos como BRT, VLT e metrô. Rapaz, realmente tem mesmo. Quer dizer, haverá revisão tarifária. Eu até pedi, eu entrei em contato com o Hilton, que é o procurador da SMTT, para vir aqui o programa, para a gente fazer aqui alguns questionamentos mais técnicos. Obviamente o prefeito, nessas questões aí de licitação, eu acredito que ele tenha deixado na mão de terceiro, né? Ou do superintendente. Lógico. O prefeito tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Mas... Primeiro que o prefeito é médico. Isso. E segundo que é gestor de um município como Alagoinhas, que é um município grande. Então ele não tem que ficar debruçando em licitação, pô. Então eu solicitei aqui a presença do Hilton. A gente está marcando aí um dia, provavelmente semana que vem, o Hilton vai estar aqui no programa para a gente tratar desse assunto. Mas o que é que estão questionando sobre a ida do Tonho Rato à Câmara? Só queria uma coisa antes, Caio, que eu tô aqui olhando o edital, que tem o ponto 16.2, a tarifa de remuneração para a operação do sistema público de transporte é fixada neste edital no valor de R$ 2,70. Isso, continua o mesmo preço. Por data base, o mês de janeiro de 2019, portanto, para fins e efeitos, apresentação de licitação, O que acontece, cara? O prefeito falou que vão ter... A frota tem que ser nova. Ainda não achei ainda essa obrigação da frota. Mas uma tarifa de R$ 2,70, sem subsídio, sem nada, com a quantidade de gratuidade que existe na cidade de Alagoinhas, eu acho que esse ponto aqui vai ser difícil para ter empresa que vai fazer um serviço pelo menos bom para a cidade.
Porque uma tarifa de 2,70, com a quantidade de gratuidade que existe aqui, com a dificuldade de vias que tem aqui em Alagoinhas. Em mau estado, né? Em mau estado, buraco. A questão também do transbordo, da integração que foi negar, que o pessoal não... Que, rapaz, eu não sei não. É uma tarifa que não condiz com a realidade da cidade. Essa licitação foi feita após várias audiências públicas, não só na Câmara de Alagoinhas, mas também nos bairros, nas associações, em várias associações foram feitas audiências públicas. E o que o pessoal tem questionado é isso, porque o pré-candidato do PDT não participou dessas audiências públicas e agora está criticando a licitação utilizando a tribuna. Bom, de antemão eu queria dizer o seguinte, é legítimo por parte do PDT requerer da Câmara de Vereadores, mesmo sem representação na casa, a tribuna da Câmara para fazer qualquer tipo de comentário ou de exposição de ideias. Primeiro ponto. O presidente da Câmara, Roberto Torres, agiu conforme a legislação, né, permitindo que o pré-candidato participasse. Então aí muita gente está questionando, mas foi uma exposição, ele quer pré-candidato, quer se aparecer. Bom, isso daí é outros 500. A verdade é que é legítimo dele utilizar, como qualquer outro pré-candidato que quisesse, né, sendo filiado a um partido, poderia requerer também a mesma situação. Um outro ponto... Aqui, ó, Caio, eu achei. Sim. A idade média máxima admitida durante toda a concessão será de 5 anos, exceto para a frota inicial, que poderá ter idade média de até 7. Admite-se-á uma idade para fins econômicos, depreciação, de no máximo 7 anos para micro-ônibus, midi-ônibus convencionais leves ou pesados. Então, a idade máxima admitida durante toda a concessão será de 5 anos, exceto para a frota inicial. Então, a partir do momento que inicia o serviço, você pode ter de 7 anos, idade média de até 7 anos. O que Tonho Rato questionou foi que o prefeito anunciou aqui que, obrigatoriamente, 20% da frota teria que ser nova. Ainda não vi. Frota a 0 km. E ele disse que não tem aí no texto. Disse que não tem aí no texto. Ele afirma isso. Diz, o prefeito anunciou 20% de frotas novas e 80% de frotas realmente aí já usadas. E aí o prefeito anunciou de até 10 anos, mas aí no edital tem até 7, não é isso? Isso, até 7. A frota inicial. Então, ele também questionou esse ponto. E uma outra questão, falando você que está procurando aí mais itens, Hugo, a gente explicando aqui para a população, com relação à Câmara, muita gente tem questionado o seguinte, por que vereadores, principalmente da oposição, não tomaram a frente dessa discussão? Permitiram que um pré-candidato à prefeitura o fizesse. Bom, mais uma vez o Tonho Rato tem nada a ver com isso, né? Se um vereador da oposição não puxou esse assunto, foi primeiro por incompetência do mandato dele, né? E por falta até de perícia do assunto, né? Não estava, no caso, íntimo do assunto, o que também demonstra um certo desinteresse por parte dos vereadores com a licitação, uma coisa tão importante para o município. Com certeza. A verdade é que o Tonho puxou essa discussão, uma discussão que é válida, sim, claro, é uma licitação muito importante, e a gente tem que questionar e muito os itens da licitação. Se existe um proveito político disso, ele que é pré-candidato, isso para mim é irrelevante, né? Até porque quem está na chuva é para se molhar mesmo, e ele como pré-candidato, devido às dificuldades que ele possui, né? Tem aqui, cara, peraí. Tem? Aí, tem, olha. Diga aí. Aqui no modelo 3 da apresentação da proposta técnica, que é o modelo de apresentação da proposta técnica, que no ponto 3 diz: idade média da frota inicial no contrato tal, composta com no mínimo 20% de veículos 0 km. Então tem, viu, Tonho? Então tem. Tá na licitação. Eu procurei aqui, tá na licitação mesmo. 20% dos veículos serão 0 km. Aqui, ó. A idade média da frota inicial do contrato variando de 7,5, como a gente falou antes, com no mínimo 20% de veículos 0 km, conforme o decreto número 5.175/2019. Então tem. Então pronto, o prefeito aplicou a palavra que ele falou aqui, realmente é o que está no contrato. Está no contrato, sim. Então eu não sei o que... Realmente eu não estava presente lá na tribuna, mas a discussão e a fala do Tonho Rato não pôde ser gravada, mas a gente vai
inclusive, disponibiliza aqui o programa, se ele quiser ligar, 3031 2004, 3031 2004. Então, voltando, cara. No início do contrato, você pode ter até 7 anos. Isso. Então, esses ônibus que já estão rodando aí, que já tem 80%. Não, calma, pode ter 7 anos. 20% tem que ser novo. Isso, 0 km. Depois que o contrato começa a ter a vigência, 5 anos de idade média. Isso, para troca da troca dos veículos. Lembrando que a tarifa também, tarifa continuará 2,70 durante 2020. A outra coisa, também tem aqui uma coisa importante, ó, percentual de aproveitamento da mão de obra empregada no sistema com limite mínimo de 85%. A gente também falou então, aqui. Se houver novas empresas que venham a ganhar a licitação, a concessão, 85% da mão de obra já tem que ser, que já está empregada no sistema. Que eu acho até muito, 85%. Foi o que o prefeito, inclusive, anunciou. Então, pronto, o edital está em conformidade com o que o prefeito prometeu aqui, inclusive em entrevista gravada. A única coisa que temos aqui são os erros. É a questão do metrô, do BRT. E outras coisas também que eu já percebi aqui, mas o que o prefeito falou não é mentira, tá? Realmente está aqui. A gente vai trazer de qualquer forma aqui o procurador do município, o procurador da SMTT, perdão, o Wilton, para esclarecer alguns pontos, né, e questionar. A gente também, se o Tonho quiser também ligar para cá, falar mais sobre essa questão aí, as críticas dele à licitação, né, e também as críticas daqueles que criticam o porquê dele não ter participado das audiências públicas e agora está questionando, né, a licitação. Em termos do edital, o edital está bem feito, viu? Tirando os erros. O Copicola, tal, tá bem feito. Não é. Tudo que o prefeito falou que ia pôr no edital também tá aqui. A frota nova, a tarifa. Eu, particularmente, sou contra essa tarifa de 2,70. Acho que. Não, mas acho que como tarifa inicial, Hugo, é importante. É importante porque não dá um baque na população. Entendeu? A população tem um tempo para se adequar. Agora, o que me preocupa é o índice de reajuste. Não pode continuar tendo aumento por decreto. Isso não existe. Você tem que ter um índice que dê previsibilidade ao empresário. Porque esse aumento por decreto vai ficar por ordem política. Isso. Pô. E aí tem prefeito aí que age com populismo, entendeu? Faz aumento de 2 em 2 anos. Para aumentar 50 centavos, aumenta 20, porque 50 fica muito oneroso. Sim. E aí fica naquela. E vale lembrar que as empresas que forem cadastradas, elas têm que apresentar garantia de proposta. Então, ela já tem que aportar não só os 20% de frota nova, como também a garantia. São o lote 1, 110.944 reais e 40 centavos, logo tem que garantir. E no lote 2, 112.382. Então, além da frota nova, além de você vir para Alagoinhas, empresas que não estão aqui, que poderá vir a ganhar, além de garantir a proposta, tem a frota nova e ainda tem o deslocamento. Então, a gente pensa, porque a empresa vai ganhar muito, a tarifa tem que ser essa. Rapaz, não é bem assim não. Os caras têm muito custo. Não vai ter um investimento inicial. O investimento inicial não vai ser pouco, não. Lembrando, eu acredito que a modalidade da licitação deve ser técnica e preço, né? Não é só preço. Sim, não é só preço, não. Tem também a pontuação da qualificação. Então não é só preço, não é quem der o maior lance que vai ganhar, é técnica e preço. Não é só técnica, não. Tem outras coisas também. É como se fosse uma pontuação. A idade média da frota, se apresentar uma frota muito mais nova, fica na frente. Deixa eu ver aqui. Para início da operação, intenso como início da operação, calção de disposição. Prazo de início da operação menor ou igual a 120 dias, pontuação maior. Se você aproveitar 95% do pessoal, pontuação maior. Então tem alguns critérios aqui, são 4 critérios. Tempo de experiência também conta. Então, preço. É uma licitação bem amarrada. Bem amarrada. Gostei do edital, não é um edital mal feito. A ideia é boa. Mas tem alguns erros de copia e cola mesmo. Procurador não leu o edital minuciosamente, deve ter conhecimento do edital em si, do que está se tratando, mas sempre tem aqueles errinhos. Não leu os detalhes, né? Os detalhes.
Os detalhes. E para mim só esses 2 pontos. E a tarifa 2,70 que eu achei baixa. Tinha que dar uma porcentagemzinha de aumento, porque a gratuidade em Alagoinhas é grande. Tem muitas pessoas que têm gratuidade. E a empresa que entrar vai ter que aportar não só 20% da frota, mas a garantia, né? A garantia do contrato. Verdade, Hugo. Aqui, Hugo, uma informação.